A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, meu amado irmão, que me assiste neste momento. Aqui é o irmão Henrique Ventura, com mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto que para muitos é inquietante, é perturbador, que é acerca da morte. A morte é um assunto sempre inquietante, porque ela não é natural. Deus não fez o homem para morrer. A morte é consequência do pecado. E esse assunto, desde muito tempo, é para o homem um assunto que o inquieta. Porque, afinal de contas, ninguém quer morrer, mas é uma realidade que dela ninguém há de escapar. Por isso que a Escritura diz que os vivos sabem que hão de morrer. E essa certeza da morte deixa-nos inquietos. E qualquer ser humano, rico ou pobre, novo ou velho, quando se fala da morte, ele tem a respeito dela um certo pavor. Se a morte fosse uma pessoa, ela com certeza poderia dizer para cada um de nós: eu sou inevitável. E em épocas de pandemias, essa questão da morte vem à tona. Porque muito embora o problema do vírus, e no caso do Covid-19, não seja a sua letalidade, não podemos negar que muitas pessoas estão morrendo. E dentre essas pessoas que estão sendo vítimas do Covid-19, se encontram muitos crentes. Não são poucas as famílias que têm perdido ente querido crente. E essa questão de crente estar morrendo na pandemia tem deixado muitos crentes confusos. A morte já é em si um assunto inquietante. E quando ela chega de uma maneira quantitativa, aí é que se torna inquietante mesmo. E muitos irmãos estão confusos diante disso. Por que tem crente morrendo? Qual é a esperança do crente? Como é que o crente deve encarar a morte, principalmente em época de pandemia? E é exatamente acerca dessa questão que eu quero conversar com você nesta noite. E vamos fazer isso por partes. Em primeiro lugar, o crente em Jesus só morre quando Deus permite. Tem um ditado popular que diz que a pessoa só morre quando a hora chega. Pois bem, esse ditado popular, ele é duplamente verdadeiro quando se trata de um crente em Jesus. O crente, diferentemente do incrédulo, tem a sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos com a nossa vida guardada com Cristo em Deus. Jesus falou que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e que na nossa vida nada acontece sem o consentimento do nosso Pai, que é Deus. Portanto, se algum irmão morreu de Covid-19, se você tem algum parente crente que morreu de Covid-19, meu irmão, saiba que isso só aconteceu porque Deus permitiu. A morte não tem poder sobre o crente da mesma forma que tem poder sobre a vida do incrédulo. O crente tem o dia e a hora marcada para morrer, se Deus permitir. Segunda coisa que eu quero contextualizar nesta noite. Existe uma diferença entre não querer morrer e ter medo de morrer. O crente em Jesus
pode até não querer morrer. É salutar um crente, por exemplo, que está dentro do grupo de risco, não querer se arriscar para não querer morrer. Mas não querer morrer é diferente de ter medo da morte. O crente em Jesus não pode ter medo da morte. Porque se você é lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus, a morte não te causa pavor. Se você diz que é crente em Jesus, e diferentemente de não querer morrer, você está apavorado, com medo da morte, então tem alguma coisa errada na tua fé. Em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21 ao 23, a Bíblia diz uma coisa interessante. O apóstolo Paulo falando diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja que o dilema do apóstolo aqui não é ter medo da morte, porque ele diz que a morte para o crente é lucro, não é prejuízo. E ele diz que está em aperto, porque deseja continuar vivendo, não quer morrer agora, porque ainda tem coisas para fazer para Deus, mas isso para ele é angustiante, porque ele prefere partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Portanto, não existe no dicionário do crente a palavra medo quando se trata da morte, porque a morte para o crente, veremos ainda há pouco, que é trampolim para o céu. O crente em Jesus enfrenta a morte de frente. Não é característica de um salvo ter medo da morte. Crentes que estão com medo de morrer por conta do Covid-19, tem alguma coisa errada. Meu irmão, se você pegar a Covid-19, você só vai morrer se Deus quiser, se Deus permitir. A premissa que eu falei como primeiro ponto desta minha meditação, ela é 100% verdadeira. Você só morre se Deus quiser. Mas, se você tiver que morrer, saiba que isso para você é a melhor coisa, porque você vai estar no céu. Para o crente, o morrer é lucro, é ganho, é ganhar o céu. É por isso que todo crente de verdade não teme a morte. Conta-se uma história de um garoto chamado Cirilo, que na época de perseguição do Império Romano, foi levado para a morte. E o carrasco teve pena dele, porque ele era uma criança. E aí o carrasco tentou amedrontá-lo e disse: olha, se você não negar Jesus, você vai ser queimado, você vai sofrer. Você já imaginou o que é ser queimado vivo? E a resposta daquele garoto de 10 anos foi: pode me queimar, porque assim eu chegarei no céu mais cedo. Conta-se também a história de Inácio, que disseram para ele: olha, você vai ser devorado pelos leões. Inácio, mesmo velhinho, mas crente, não temendo a morte, disse: não tem problema, hoje eu serei o trigo nos dentes das feras, para me tornar na eternidade pão de Cristo. Portanto, o crente em Jesus verdadeiro não teme a morte. E em terceiro lugar, para findarmos a meditação de hoje, sabe por quê que a morte para o crente é glorioso? Porque o crente, quando morre, é um dormir neste mundo e um acordar no céu. Para o crente, a morte é motivo de festejo. Se você, meu irmão, tem algum ente querido que você perdeu para o Covid-19, eu sei que a saudade fica, a dor, a saudade de não ter a pessoa mais perto, de não poder conversar, mas saiba que ele está no céu, se foi realmente lavado pelo sangue de Jesus. E lá ele está em glória, em alegria, diante do Senhor de toda a terra. Por isso que a Bíblia, quando vai falar da morte de Estevão, traz uns detalhes interessantes. A Bíblia diz assim em Atos, capítulo de número 7, 59 ao 60, diz assim: e apedrejaram a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: não lhes impunte este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja aqui duas coisas. Estevão, em resultado das pedras, adormeceu, morreu. Mas antes disso ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe por que Estevão disse isso? Porque em momentos antes, a Bíblia diz que ele falou: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé, à direita de Deus. Jesus estava em pé para receber Estevão. Por isso que ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí tu me pergunta, por que Jesus estava em pé para receber o espírito de Estevão? Porque a Escritura diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louvado seja Deus. A morte para o crente é motivo de gozo. Conta-se que o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis foi chamado para fazer uma extrema-unção em uma determinada rua, onde morrera um católico, devoto de Maria. E ele disse que quando chegou no velório do católico, era choro, era aquela sensação de angústia, era uma tristeza tremenda. Mas coincidentemente nesta mesma rua havia morrido um crente. E contrário do velório do católico, lá no velório do crente, os irmãos diziam: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E os crentes glorificando a Deus numa alegria contagiante. E aquele padre então pensou: como é que pode? No luto é tristeza, no outro é alegria. Aí ele começou a perceber que o crente em Jesus não tem a morte como um pesadelo. A morte para ele é um trampolim para o céu. É por isso que lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Meu irmão, essa história de adventista e de testemunha de Jeová, de que quando o salvo morre, fica dormindo na sepultura, esperando a ressurreição, não está na Bíblia. Aqui está dizendo que bem-aventurado quem morre no Senhor. Por quê? Porque as suas obras o seguem. Ou seja, quando o crente morre, as suas obras feitas em Cristo vai com ele para o céu. Porque a morte para o crente é uma separação do espírito e da alma, do corpo, onde o corpo fica dormindo, mas o espírito e a alma vão estar na glória com o Senhor, aguardando a ressurreição desse corpo. Por isso que se alguém morre por Covid-19 nesse contexto sendo crente, vamos dar glória a Deus sim, porque Ele está no céu, digamos, melhor até do que eu, do que você que me escuta. No final de tudo, meus irmãos, nos veremos todos. No final de tudo, nós seremos ressuscitados. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Pois bem, essa é a nossa vitória sobre a morte, porque somos remidos no sangue de Jesus. E no final, nós cantaremos assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Consola o teu coração com estas palavras: a morte é para o crente o passaporte para o céu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo momento de meditação na palavra de Deus. Não esquece de compartilhar,
Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve e divulga a palavra de Deus. Dá teu like e toca o sininho, se assim for da tua vontade. Que Deus nos abençoe em Cristo e até o nosso próximo encontro na graça de Deus.